Você está conversando calmamente com seus familiares, quando de repente, um deles acaba falando uma opinião que você não concorda. Eu tava pesquisando e eu descobri que fulano fez besteira mais uma vez. Você sabe que aquilo é uma desinformação. Então decide contra-argumentar. Essa matéria tá errada, o que o fulano fez foi isso, isso e isso. Então, com um tom diferente, você recebe um contra-argumento. Do que você tá falando? Não foi isso que aconteceu. A matéria diz outra coisa. É a mesma que fez aquela matéria que você me mostrou há um tempo atrás. Quer dizer que quando o assunto é conveniente pra você, tudo bem. Já chega. Isso daí já é hipocrisia da sua parte. Então, todos que estão ao redor concordam com o familiar que acabou de te chamar de hipócrita. Todos dizem que você deveria ficar quieto e deixar ele acreditar no que quisesse. Nesse caso, a sua tentativa de debate foi por água abaixo. Afinal, ele não vai mais lhe ouvir. Essa estratégia que se chama Darvo e é muito utilizada em discussões familiares. Basicamente, uma pessoa do seu círculo social usa essa estratégia para tirar sua credibilidade. Eles negam o que você diz. Essa situação nunca aconteceu. Eu nunca fiz isso. Isso é uma mentira. Depois te atacam. Você é doido, psicopata. Então revertem a situação te transformando em um vilão e logo depois eles fazem as pessoas ao redor ficarem do lado deles. Essa é uma estratégia subconsciente que os abusadores psicológicos, ou gaslighting, usam para distorcer o que você diz. Mas nesse vídeo, não falaremos sobre gaslighting, mas algo que se aproxima disso. Hoje nós vamos falar sobre como debater, de verdade. Recentemente assisti ao debate entre o Wagner do canal Tragicômico e a Yasmin, do Suavemente Comentando. Esse debate começou em 2022 e até pouquíssimo tempo nunca conseguiram entrar em um acordo. Isso nos mostra que hoje em dia fica óbvio a rapidez com que o debate se transforma em uma espécie de briga, onde a única coisa que importa é a exibição e o espetáculo, onde o constrangimento é a moeda. Ficou ofendidinho? Você vai fazer o quê? Esses impulsos mais sombrios que alimentam desacordos ruins não são encontrados apenas em debates na internet, mas estão dentro de todos nós e no nosso dia a dia. É assim que temos a capacidade de discordar, como também temos a capacidade de ofender. Todo esse cenário de debates que não chegam a lugar nenhum me fez pensar em fazer esse vídeo. Mas esse não é um vídeo para analisarmos quem é o mais certo desses dois. Esse vídeo é para te mostrar os dois lados do debate, os pontos positivos e um método para discutir de forma democrática, como também vamos analisar as armadilhas que as pessoas criam para distorcer o que você diz e o que fazer para não cair nelas. Você já participou de uma discussão tão frustrante que parecia simplesmente impossível que você fosse ganhar? Bem, parabéns, você é um ser humano. Todos nós experimentamos conflitos em nossas vidas, e do jeito que o mundo hoje em dia está, esses conflitos de opiniões têm acontecido com cada vez mais frequência. Qualquer coisa que o outro lado diga pode ser motivo de discussão. Você pode simplesmente decidir não acreditar em mim por eu não ter a sua opinião. Hoje em dia, as pessoas não debatem mais ideias, mas sim fazem de tudo para provar que estão certos e o outro lado está errado. Então, como debater nesse mar de pessoas revoltadas? Veremos 4 pontos para criarmos discussões que agregam tanto na internet quanto no dia a dia, com a família e amigos. Tudo isso baseado nas estratégias de debate de Dan Shapiro, chefe do Programa de Negociação Internacional de Harvard, Bon CEO, bicampeão mundial de debates, e Jordan Peterson, psicólogo mais controverso da corrente conservadora. Primeiro, defina seus valores. Wagner e Yasmin têm seus valores muito bem definidos. Enquanto Wagner é mais conservador em suas ideias, a Yasmin costuma ser muito mais questionadora a respeito de tudo. Por isso é muito importante, antes de começar qualquer argumento, sabendo no que você acredita, quais são seus princípios e valores. Defina isso para não entrar em contradição e não defender assuntos que você nem acredita. Para isso, basta se perguntar: o que está te incomodando quando conversa com o outro lado? São seus valores ou seu orgulho? Talvez você só não goste de como o outro lado esteja te tratando e não necessariamente discorde do ponto de vista dele. Mas como é seu orgulho falando mais alto, você quer vencer o argumento de todo jeito? Tome cuidado, é sua identidade que está em jogo. Você precisa saber quem você é e o que você representa.
quais são os valores e crenças que estão te levando a lutar pela sua posição sobre o assunto. Dessa forma, o debate segue uma linha e você não se perde no meio de argumentos, pois quanto mais você entender quem é, mais fácil é entender o que está sendo debatido. Ouça com atenção. A Yasmin é uma especialista nesse assunto, já que seus vídeos são lotados de referências sobre o que a outra pessoa disse, deixando claro que ela pesquisou e ouviu o outro lado antes de fazer seus apontamentos. Aparentemente, nada demais. Um dos grandes segredos sobre debate é que não existem argumentos que vão automaticamente te fazer ser o vencedor. Isso porque o problema não está no que se está discutindo, mas sim em como. Em uma discussão, sempre comece concordando com as pessoas. Todo mundo quer se sentir apreciado de alguma forma, e a última coisa que queremos é elogiar o outro lado. Por isso, seja o diferencial. Nem sempre isso é fácil, então a melhor forma é ficar calado e ouvir. Depois, perguntar. Mostre que aquela opinião vale a pena ser ouvida. Pergunte-se, qual é o valor por trás daquela perspectiva? Qual é a lógica, o raciocínio? Por que eles mantêm essa perspectiva? Manipular o argumento só fará o seu adversário ter uma reação negativa. Ao invés disso, faça um favor para ele. Torne o argumento dele ainda melhor. Para conseguir elaborar essas perguntas e verdadeiramente entender o que o outro lado está tentando dizer, é muito importante que você estude bastante sobre os tópicos que serão argumentados e, de preferência, conheça todos os tipos de lógicas por trás daquele assunto. Assim, você vai preparado para qualquer debate. Sua vez de falar. Em um dos vídeos resposta do Wagner, ele deixa bem claro que está ali para debater sobre ideias e não falar mal por falar da sua adversária no debate. Se no meio do debate ele começar a te caracterizar, ou seja, fazer xingamentos, ou te ofender, ou até mesmo distorcer o que você disse, não se defenda e não perca tempo devolvendo a ofensa. A melhor defesa é o ataque. Simplesmente diga que aquilo não é verdade. Fale que a pessoa distorceu ou não entendeu o que você disse e repita o ponto principal da sua argumentação. Para finalizar, é importante que você encontre um terreno em comum com a pessoa, porque se vocês ficarem debatendo o tempo inteiro, não vão chegar a lugar algum. Serão como carneiros batendo a cabeça. Ao invés de inimigos, transforme seu adversário em parceiro. Não é mais eu contra você, mas nós dois enfrentando o mesmo problema em comum. Até agora, tudo o que falamos seria muito interessante caso cada pessoa seguisse essa mesma linha de pensamento. Acontece que muitas pessoas utilizam artimanhas para distorcer o que falamos de propósito, apenas para nos ridicularizar. Então está na hora de vermos como são essas artimanhas, o lado negativo do debate. Vamos começar com a primeira estratégia. Suponha que você esteja defendendo o porte de armas. O seu adversário então faz uma pergunta. E o que você acha das brigas de trânsito? Essa pergunta pode até parecer ter relação com o tema, mas na verdade não tem. O que você acha de porte de armas e o que acha de brigas de trânsito tem respostas diferentes, uma conversa diferente. Isso é muito comum em uma discussão, principalmente na internet. A melhor resposta para isso é falar que não estão mais no tópico e sugerir que voltem ao ponto original. O segundo tipo de estratégia é o que deturpa o ponto. Exemplo, você está argumentando a favor do aborto. Alguém pode distorcer o seu ponto e concluir. Então você não se importa com as vidas humanas? Esse não é o argumento que você está levantando, é o que eles estão empurrando para você. Para responder, é muito importante corrigir o registro e dizer, não é isso que eu estou dizendo. A terceira estratégia é aquele que vai te criticar não importa o que você fale, nada tá bom o suficiente para ele. Eles são muito bons em fazer críticas contra quase tudo o que você está dizendo. Tente fixá-los em uma posição para que eles também tenham que argumentar a favor de algo, ao invés de sempre ficar discordando. A quarta estratégia é o mentiroso. Eles geralmente não contam uma mentira, eles contam muitas. A estratégia contra o mentiroso é escolher 1 ou 2 mentiras. Depois disso, mostre a verdade. E então, mostre a mentira novamente. Por exemplo, vamos supor que alguém mente sobre um dado importante. Nesse caso, você pega o dado falso e compara com o verdadeiro. Depois volta para comparar com a mentira dele, e assim sucessivamente. Dessa forma, você mostra onde está a falácia no argumento. Agora, provavelmente, essa é a parte mais importante desse vídeo. Uma estratégia que sempre vai acontecer com você é quando alguém não te dá ouvidos.
Nesse caso, quando a conversa não progride e a pessoa está mais te atacando do que te ouvindo, a melhor forma de vencer isso é indo embora. Mas não ache que eles te odeiem por isso. Encare que a situação não esteja favorável para você continuar progredindo na discussão. E isso infelizmente não aconteceu no caso do Wagner e da Yasmin. Eles ficaram tanto tempo perdidos em seus próprios vieses que acabaram se prejudicando. Mas aqui já entra a parte da minha opinião. Minha opinião sobre esse assunto é a mesma do Wagner em seu último vídeo. Como ele disse que iria deletar aquele vídeo, irei parafrasear algumas falas. O Wagner concordou que a Yasmin tinha um ponto quando fez o comentário infeliz. Ele também concordou que a discussão deles foram longe demais e acabaram se tornando uma batalha de egos. A minha opinião sincera é que conseguimos vencer qualquer debate se nos colocarmos de verdade do outro lado da moeda. Não apenas enxergar o outro lado, mas entender o motivo dele existir. Dessa forma, promovemos um debate mais democrático. Isso é o que significa ser um intermediador. Nesse canal, eu tento sempre mostrar os dois lados da moeda e no final entregar uma reflexão sobre o assunto. Por isso, convido você a ser um intermediador e enxergar além do muro da ignorância, sem viés. Talvez você chegue a encontrar outras discussões entre pessoas totalmente convencidas de seus pontos, que apenas gritam um com o outro. Um dos principais motivos para isso acontecer é porque hoje não tentamos trabalhar nossas habilidades de debate, porque vemos essa habilidade como instinto. Mas se pudéssemos debater melhor, transformaríamos nosso mundo em algo melhor. Teríamos melhor compreensão, maior valorização. Embora eu acredite que isso seja possível, para termos essa mudança, devemos começar de forma individual. Por isso, é importante fazermos o exercício de trocar de lugar. Se colocar na pele da outra pessoa amplia, melhora e fortalece nossas capacidades para falar sobre questões difíceis, de forma humana, compassível e produtiva. Agora vem a reflexão. Existe uma diferença entre ser inteligente e ser sábio. Nesse contexto, a pessoa inteligente consegue responder qualquer argumento. Já o sábio analisa quais os argumentos que deve responder. Logo, incentiva você a procurar saber quais argumentos desafiar e quais abandonar. Para tomar essa decisão, basta se perguntar: se eu entrar nessa discussão, vou conseguir fazer algum progresso no tema abordado? Ou será que vai ser apenas uma batalha de ego?